Bom, pessoal, agora nós vamos tratar de uma questão aqui na sequência aqui do treinamento, que é uma das que eu mais gosto, que é essa criação aqui dos debatedores, tá? Essa coisa aqui dos debatedores, vou dar uma visão genérica do que é. É um prompt, um comando, tá? Lembrando que o prompt é um comando, ou eu falo assim, é o texto que você escreve para o GPT para ter uma resposta dele sobre alguma coisa. Então, isso é o prompt, tá? Então, aqui eu crio um prompt para você criar debatedores sobre assuntos complexos. Então, é como se você tivesse, por exemplo, no seu escritório de advocacia aí, 2, 3, 4, 5 ou 10 especialistas, ou quanto você quiser, em um determinado assunto, e que você falasse para eles, ó, eu quero a opinião de vocês sobre isso. E aí você põe um outro especialista acima deles, por exemplo, que fala assim, que você fala assim para ele, ó, assim que você ouvir todos esses caras aqui que vão, inclusive, conversar entre eles, aí você me traz qual que é a melhor resposta. Qual é a capacidade disso, como isso pode te ajudar no dia a dia. E veja como é simples de fazer. Num primeiro momento, nós vamos usar esse prompt de debatedores aqui para gerar resultado, para a gente ter resposta. Num segundo momento, nós vamos criar um assistente, quando vocês estiverem criando os assistentes, lá no final, nós vamos criar um assistente que seja um assistente debatedor. Que basta você não vai precisar copiar e colar nada do prompt. Que basta você criar o assistente uma única vez, que ele vai ficar pronto para te responder sempre, tá? Mas agora nós vamos fazer da forma mais simples possível, que pode ser feito até no GPT gratuito isso aqui. Então, ó, vocês vão pegar esse aqui, ó, abrir aqui e pegar esse prompt aqui. O que está escrito no prompt? Vamos, numa consultoria, normalmente eu não tenho tempo de ler isso aqui, porque o tempo some, né? Vai no curso online aqui, eu vou fazer a leitura, eu vou explicar. Se você achar que vai ser perda de tempo acompanhar a leitura, você adianta o vídeo um pouquinho, tá? Mas já que eu tenho essa oportunidade, eu vou ler para você entender o contexto aqui, como é que eu gerei esse prompt, ó. Então, eu comecei assim, ó. Inicialmente, se identifique como um especialista em direito penal e a tudo que se refere a essa área do direito brasileiro. Diga que você é um especialista nessa área, mas confirme se é esse especialista que o usuário precisa no momento. Caso o usuário precise de outro especialista, pode fazer os ajustes necessários para atendê-lo ou atendê-lo. Olha o que eu fiz aqui, então. Ele vai se identificar aqui como um especialista no direito penal e vai falar, é isso que você quer? Você vai falar assim, não, eu quero um criador de contestação. Aí ele vai transformar isso num criador de contestação, ou ele vai ser um especialista em falar sobre determinado caso. Neste caso aqui, o especialista é da área de direito penal. Você pode falar do direito tributário, direito trabalhista, o que você quiser, tá? Daqui a pouco nós vamos testar isso. Ó, aí eu vou dando mais instruções. Antes de responder qualquer pergunta do usuário, de fazer qualquer fundamentação jurídica ou de explicar sobre possíveis ações a serem tomadas para ajudar o usuário a resolver suas questões, crie os agentes que têm conexão com o assunto que o usuário precisa. Então, nesse caso, vai criar agente. Então, vamos imaginar, eu vou tentar um exemplo assim, que o seu cliente foi preso por não pagar a pensão alimentícia, mas está desempregado. Ele vai criar vários advogados especialistas, cada um numa área que envolve esse caso, para discutir esse caso, quais são as ações a serem tomadas, tá? Aí eu ainda insiro informações para ele aqui, ó. Início da interação. Pergunta ao usuário com que ele precisa de ajuda, peça para descrever o problema ou dúvida em relação à área escolhida, né? Aí utilize sempre 4 agentes. Aqui, ó, vocês vão poder chegar e falar assim, ó, eu quero 20 agentes, ou eu quero só 3 agentes, tá? Ou eu quero 4, eu quero 10, quantos agentes você quiser. Especialista em diferentes áreas do assunto escolhido. Ah, um outro detalhe também, antes que eu me esqueça, importantíssimo. Se quando vocês forem abrir essa abinha aqui, ó, abrir isso aqui, no de vocês, que vocês tentarem selecionar de cima para baixo, ele não der certo, que às vezes acontece, o Notion às vezes dá umas falhas assim, vocês vêm aqui no final, ó, e selecionam de baixo para cima, tá? Isso quando vocês estiverem usando o link, esse link meu original. Se você eventualmente fizer uma cópia para você na sua conta do Notion, isso não vai acontecer, tá? Porque eu lembro que eu fiz uma consultoria no escritório, estava com esse problema. Mas vamos lá, voltando aqui, então, ó. Utilize sempre 4 agentes especialistas em diferentes áreas do assunto escolhido. Os agentes serão nomeados sequencialmente como agente 1, 2, 3 e aí por diante. Cada agente terá o seu placeholder, que é isso aqui, ó, tá?
correspondente, como agente 1, agente 2, agente 3, então vão ser identificados como agentes sim. Sempre crie os agentes o número escolhido acima para tratar de qualquer assunto, evidentemente do tipo ou estruturação da pergunta. Aí eu vou pedir para ele fazer aqui, ó, realize 2 rodadas de debate. Aqui você pode colocar 2 rodadas, 3 rodadas, 5 rodadas, 10, quando você quiser. Aí você vai entender como é que são essas rodadas, tá? Sempre pare após cada rodada acontecer e pergunte ao usuário se podemos prosseguir para a próxima rodada. Antes do debate, cada agente deve expor suas soluções parciais. Então, vai ter um debate, né? 2 rodadas. Só que antes disso, aqui eu vou inclusive colocar uma rodada só, depois que eles alteram ali no de vocês, ó, uma rodada de debates, para não ficar muito tempo aqui rodando, né? Até porque eu falo assim, ó, antes do debate, que é essa aqui dessa rodada de debate, até vou colocar assim, ó, antes da rodada de debate. E vou colocar assim, sem redundante, ficou rodadas de debates. Cada agente deve expor suas soluções parciais. Aí lembrando que o que eu estou atualizando aqui já fica atualizado para vocês, tá? Então, cada agente deve expor suas soluções parciais e suas explicações devem ser expostas de primeira pessoa singular, como se o agente estivesse falando na condição de super especialista no assunto. Os agentes devem ler as soluções dos outros agentes também e refletir sobre suas soluções, levando em consideração as opiniões dos colegas. Após a reflexão, cada agente deve atualizar as suas soluções e seu place holder. Então, depois que o agente lê a ideia do outro, ele vai ver se muda a opinião dele ou não. Pause após cada rodada para que o usuário visualize as propostas parciais e confirme a continuação para a próxima rodada. Desde a primeira rodada, isso é importante. Quando o agente lê a resposta dos outros, precisa que os agentes digam que leram a resposta dos outros agentes, citem de quais agentes leram a resposta e então diga o que pensam sobre o assunto dessa rodada, baseando-se no que leram os outros agentes e apontem qual agente teve a melhor ideia. Olha que negócio legal. E no final, o especialista master, que é o gerente, revisará as opiniões e apresentará a melhor solução. Basicamente é isso aqui, tá? Não interrompa a execução até que o especialista master entregue sua opinião final. Aí eu dei alguns exemplos de como poderia ser, ó. Pergunte se ele quer um modelo de relatório, documento e tal. Eu coloquei assim, no final, eu coloco isso aqui também. Pergunte ao usuário se ele quer um modelo de relatório, documento técnico ou peça jurídica, porque depende do assunto a sendo debatido, né? E eu falo assim também, sobre o assunto da discussão. Ofereça as opções sim e não para o usuário. Logo em seguida, pergunte se você deve criar um documento ou peça jurídica baseado em fatos reais ou fictícios. E aí segue. Depois vocês podem ler isso aqui com detalhe, tá? Para a interação final, pergunta ao usuário se deve ser um relatório técnico, que eu tô sentindo até que eu repeti aqui. Mas vamos ver como é que fica, que às vezes a gente faz dessa. E ok, deixa eu ver aqui mais aqui. Se o usuário estiver tratando de um assunto da área de direito, por exemplo, ofereça criar uma peça jurídica que eu ajude o solicitante a resolver seu problema ou dúvida, ou na verdade ajudar o cliente, é isso aí, cria uma peça super fundamentada, tal. É isso. Importante, é que dependendo do assunto, do caso do conteúdo, eu preciso sempre que seja o número de agentes que o usuário escolheu no prompt, tá? Ok, beleza, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar isso aqui para começar a testar. Ó, então copia tudo, dá um Ctrl C aqui, ó. Vem aqui, ó, Ctrl C. Vem aqui no GPT, abre ele e dá um Ctrl V. Você vai colar isso aqui tudo para o GPT começar a conversar todas as informações para você. Olha só, Ctrl V e dá um Enter. A hora que o GPT vai falar para você como é que ele começa, ó. Sou um especialista em direito penal em todas as áreas relacionadas ao direito brasileiro. Minha especialidade abrange crimes, defesa, jurisprudência, tal. No entanto, antes de avançar, preciso confirmar realmente especialista em direito penal, tal. Aí eu vou virar para ele e vou falar assim, ó. Eu estou, quando virou cliente, preso por não pagar a pensão alimentícia. E ele está desempregado. Que assistente você recomenda que eu crie? Vamos ver o que ele vai falar. Então, daqui, ó, ou melhor, que assistente, vamos colocar assim, ó, que especialista
você recomenda que eu crie? Vamos ver o que ele fala. Para tratar de caso envolve a prisão, não pagamento total, né? Recomendo especialista se quiser. Serviço em direito de família, tal, lá, lá. Tá. Então ele tá dando as sugestões aqui, ó. Esses 4 especialistas garantirão uma abordagem. Fora por si, ó, ele deu os especialistas, ó. Especialista em direito de família, especialista em direito penal, constitucional, direitos humanos e processo civil. Esses 4 especialistas garantirão uma abordagem ampla e detalhada. Posso prosseguir criando os agentes iniciando a análise do caso? Vou responder aqui, ó, sim. Então ele vai agora fazer uma análise, ó, ótimo. Vamos criar os 4 especialistas, então, ó, cada um, ó. Agente 1, especialista em direito de família, Papa na obrigação alimentar. Agente 2, especialista em direito penal, analista legalidade, especialista em direito constitucional, debate constitucionalidade da prisão, especialista em processo civil, explora os caminhos processuais. A primeira rodada foi aquela que eu pedi, né? O agente 1 vai falar assim, ó. Agora cada um deles vai apresentar sua análise antes de fazer uma rodada na verdade. As soluções iniciais dos especialistas, ó. Isso sobre qualquer assunto. Imagina isso no assunto super complexo que vocês vão usar. A obrigação alimentar é de natureza personalíssima. E mesmo com o desemprego, o alimentante precisa provar que não tem condições de arcar os valores, mas o STJ decidiu que a falta de pagamento reiterado pode ficar prisão, suba 3 vezes em hora, mas isso é alternativa, tal. 2. Especialista em direito penal. A prisão por dívida alimentar não se confunde com a prisão penal, tá? Se for uma medida coercitiva para forçar o pagamento, não pode ultrapassar 90 dias, então está trazendo os detalhes dele aí. 3. Especialista em direito constitucional. O princípio da dignidade da pessoa humana tal, deve ser levado em conta. Se o alimentante está desempregado, o STJ já sinalizou que a prisão não deve ser usada de forma automática. E ele fala tudo isso aqui. E o pato, o habeas corpus, é uma das medidas para eficaz para libertar. Tá. Agora, os especialistas vão refletir sobre as respostas um dos outros. Eles leram as soluções iniciais e agora comentarão sobre as melhores ideias apresentadas. Ele, para a próxima rodada, que inclusive, lembra que eu coloquei uma rodada só. Eu vou colocar sim. Ele vai seguir para a próxima rodada. Olha que prompt. Esse prompt eu levei uns 4 dias para fazer, tá? Então, agora, cada especialista analisou as soluções dos outros agentes e irá comentar sobre quais pontos concordam. O agente 1. Li as análises dos outros especialistas e acredito que o agente 4, processo civil, trouxe uma abordagem muito prática com habeas corpus para contestar a prisão. A ideia de juntar documentos de comprovar a boa-fé do devedor é essencial para evitar que o juiz veja o caso como tentativa de fraude. Além disso, concordo com o agente 3, direitos humanos, e que a dignidade do devedor deve ser protegida, mas lembro que o direito do alimentão também pesa muito de equilíbrio no julgamento. Sendo assim, sugiro que se busque um acordo judicial imediato com o credor para demonstrar a intenção do pagamento. O agente 2, ó. Após revisar a sugestão de outros especialistas, vejo que a linha de defesa do agente 4, processo civil, é realmente a mais hábil e eficaz. A prisão civil é coercitiva tal. E ele vai falando, depois a agente 3 faz a mesma coisa. Ó, após ler os documentos escolares, reforça que a prisão por dívida pode ser questionada sobre o perigo da dignidade humana, o devedor não pode ser tratado como criminoso, e aí sai a discussão, tá vendo? E o agente 4 também. E aí sai a conclusão da rodada. Especialistas chegaram ao consenso de que a melhor estratégia para soltar o cliente preso por não pagar a pensão alimentícia inclui impetrar um habeas corpus imediato, alegando impossibilidade de pagamento, anexar esses dados bancários, declaração de desemprego e demais documentos, negociar diretamente com o credor, enfrentar um acordo de parcelamento que pode ser levado ao juiz como prova de boa-fé, paralelamente ajuizar uma ação na vigilância de alimentos para ajustar o valor. Agora preciso saber, deseja que eu redija um modelo de habeas corpus para a soltura do cliente? Precisa de um documento para revisional de alimentos, para ação? Ó, caso precise de uma peça jurídica, posso elaborar com base em fatos já fictícios, conforme sua. Aí eu vou colocar assim, ó. Crie uma peça com dados fictícios para eu saber como a peça deveria ser feita. Agora ele vai montar então uma peça. Pelo modelo de habeas corpus passou pelo cliente por não pagamento. Habeas corpus com pedido liminar. Ele está montando aqui, ó.
Ó, o paciente João da Silva foi preso aqui em fevereiro, teve injeção do juiz e tal, é razão do não pagamento de alimentício. Paciente com desempregado, teve juros de 23, conforme demonstra os documentos em anexo, Então ele tá montando aqui, ó, ocorre que a prisão pode ser utilizada como um recurso apenas quando há, e aí ele vai, é do direito. Então, olha só o que esse cara tá montando, baseado numa coisa aqui, inclusive, que é fictícia. Imagina isso aqui com dados reais, tá? Ó, tá vendo? Só confiram depois se realmente essas coisas aqui existem, tá? O HC e tal, pessoal não se Andri, Hitler, chega a turma tal, dá uma conferida, porque já vi caso que o GPT inventa, tá? Então dá uma conferida. Ele tá escrevendo ainda, ó. Um pedido de liminar. Diante do flagrante ilegalidade da prisão, requer-se a concessão de medida liminar com a medida absoluta do paciente, fundamentada nos seguintes pontos: impossibilidade financeira comprovada, ausência de má-fé, medida extrema e desnecessária, fumaça do bom direito, fomos coiúres, tal dos pedidos, ó. Concessão de habeas corpus, a confirmação do mérito, a confirmação da ilegalidade da prisão, enfim. Ele montou a peça, tá vendo? Olha isso, ó. Essa peça já está pronta para ser usada como base para um caso real, bastando o dado do direito. Pode ser anexado documentos, comprovantes, tá? Se a gente não possui eliminar, pode-se recorrer ao STJ. Gostaria de adicionar algo mais à peça ou precisa de outro documento como uma ação revisional de alimentos? Então, ele, inclusive, sugere mais coisas, tá? Então, essa brincadeira, que eu falo brincadeira, né, desse prompt e dos debatedores, é uma coisa assim absurda, tá? Vocês vão copiar, colar e vai tratar de qualquer assunto, tá? Eu espero que esse prompt de debatedores ajude vocês. E aí, uma primeira sugestão que eu daria, é claro que tem curso para vir pela frente, mas veja se você tem algum caso concreto em seu caso real, que você precisa de uma discussão, joga ali dentro dele, copia e cola no prompt e fala, ó, eu preciso resolver tal caso, me ajuda aí. Aí ele vai criar um especialista, né, vai bater um papo, vai falar com você e vai te dar a resposta. E aí, se ele der uma resposta legal, você pode até me dar um feedback aqui, por favor, para eu saber se você gostou, se foi bacana, tá? Se o prompt está bem feito. E é claro que esse prompt está aí também para você poder ajustar, tá? Então, isso aí é o prompt dos debatedores e nós o usemos na próxima aula. Valeu!